Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril. Segunda-feira da Semana Santa. Ainda é tempo de quaresma. Até quarta-feira ainda é quaresma. Na quinta-feira de manhã celebramos a missa dos Santos Óleos, a missa da unidade, com todo o clero. Faremos a bênção do óleo do batismo e do óleo da unção dos enfermos e a consagração do Santo Crisma. Na quinta-feira à tarde, à tardinha, celebramos a Santa Ceia, memória da instituição da Eucaristia com o lava-pés. Na sexta-feira, depois das 3 horas da tarde, celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o restante da ceia e durante todo o sábado, a igreja permanece em silêncio junto ao sepulcro. Na noite do sábado, celebramos a solene Vigília Pascal. A Vigília Pascal e o Domingo da Ressurreição são um único conjunto para celebrar a vida nova, a ressurreição do Senhor e também a nossa passagem do pecado para a graça. O texto do Santo Evangelho de hoje é de João, capítulo 12, versículos 1 a 11. A unção de Jesus em Betânia por Maria. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então Judas Iscariotes falou, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Ele disse: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como lhes disse, esse texto é um texto de transição. Aliás, todo o capítulo 12 é um texto de transição entre o ministério público de Jesus anterior e o início do processo que desaguará na morte de Jesus na cruz. Esta unção, obviamente, não é simplesmente uma unção com óleo. Tem um significado teológico muito profundo. Antes de tudo, demos uma olhada na estrutura do texto. A estrutura é muito simples. Versículos 1 a 3, temos o contexto, os elementos fundamentais do contexto, elementos temporais, espaciais e os personagens. Versículos 4 a 8, aí está o miolo do texto. E o miolo gira em torno da atitude de Maria e a oposição de Judas. Então, o centro do texto
4 a 8, dá-se um confronto entre Judas Iscariotes e Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Finalmente, os versículos 9 a 11 são as consequências desta atitude de Maria. Vejamos alguns elementos do contexto. Versículos 1 a 3. Tudo isso acontece no limiar da Páscoa, muito próximo da Páscoa. Ao colocar esta anotação temporal, João quer coligar esta unção de Jesus em Betânia com a Páscoa. O lugar, como já disse, é Betânia. A palavra Betânia significa casa da aflição, casa do sofrimento. Exatamente por causa da morte de Lázaro, mas agora Betânia se tornou casa da festa, casa da alegria. Os personagens são Lázaro, Marta e Maria, e os outros convidados, porque eles ofereceram um jantar a Jesus. É um jantar de agradecimento, pode-se dizer, por causa da ressurreição de Lázaro, mas é sobretudo um jantar no qual Maria demonstra muito amor. Lázaro, que significa Deus ajuda, está sentado à mesa com Jesus. Marta é quem serve e, mais uma vez, Maria toma uma postura nova e inusitada. Na outra passagem, Maria senta-se aos pés de Jesus para escutá-lo. É Maria, a discípula, que escuta do seu mestre. A palavra Maria significa a amada. Ela toma 1 libra, 327 gramas, equivale mais ou menos a meio litro de um perfume precioso, de nardo puro. Esse perfume não existia em Israel. Ele era importado do norte da Índia. E ela unge os pés de Jesus, seca os pés de Jesus com os seus cabelos, e a casa ficou cheia do perfume. Percebam que a unção de Jesus por Maria é expressão de puro amor, de pura generosidade, de pura gratuidade. É bonito perceber que o perfume se dilata. O odor, o cheiro do perfume se dilata, se expande. No início, ele está dentro do frasco. Depois o frasco é quebrado e o perfume está nos pés de Jesus. Depois está nos cabelos de Maria. Finalmente encheu a casa inteira. É um convite também para que este perfume, este odor, se impregne em nós. Tome conta das nossas narinas, do nosso corpo, do nosso ser, do nosso ambiente. Vamos agora compreender qual é o significado deste perfume e desta unção. Versículos 4 a 8. Judas Iscariotes entra em cena. São João Evangelista faz questão já de antecipar aquilo que ainda será. Ele diz que Judas era ladrão, que ele tinha a bolsa do dinheiro e roubava os bens da comunidade dos discípulos de Jesus. E ele também diz que esse Judas é aquele que vai trair Jesus. Traidor e ladrão são as duas características que São João Evangelista dá para Judas Iscariotes. Ora, com estas características, nós podemos supor que a contestação de Judas não seja verdadeira, não seja genuína. Ele pergunta por que não se vendeu esse perfume tão nobre, tão precioso, tão caro, por 300 denários, 300 moedas de prata, para se doar aos pobres. 300 denários é praticamente aquilo que se paga a um trabalhador braçal durante um ano. 300 dias de trabalho. Se você retirar o sábado, no qual não se poderia trabalhar, praticamente é o que se paga para um trabalhador braçal durante um ano inteiro. Judas
está mascarado. Ele não tem amor aos pobres. Ele é ladrão. Jesus já o conhece. Mas, sobretudo, Jesus percebe o interesse disfarçado de caridade. Aliás, há muitas pessoas que têm esta mesma característica de Judas. Transformaram a caridade e o amor aos pobres em ideologia, em interesses próprios disfarçados de caridade. Jesus então sai em defesa de Maria. Deixem-na em paz. Deixem Maria em paz. Deixe o gesto de Maria em paz. Jesus diz que esse gesto de Maria serve para a sua sepultura. É o perfume como que antecipando os ungüentos e bálsamos preparativos à sepultura de um cadáver em Israel. E no versículo 8, Jesus nos ajuda a compreender que nós, como cristãos, a igreja, precisa sempre buscar a caridade, o amor aos pobres. Mas agora se trata de um gesto nobre, sem interesse, expressão de puro amor. Os pobres continuarão em nosso meio, sempre estarão no meio de nós. Por isso mesmo, devemos continuar cuidando deles. Mas era preciso esse gesto de Maria para expressar a sua plena gratuidade, o seu pleno amor. Judas é utilitarista, é interesseiro, é ladrão, disfarçado de caridade, ele na verdade só tem interesse próprio. Maria é pura gratuidade, é puro amor. É por isso que Judas não entende a linguagem do amor. Quais são as consequências desse gesto? Versículos 9 a 11. Muitos judeus sabem que Jesus está em Betânia e eles foram ver não somente Jesus, mas foram ver Lázaro. Lázaro, vivo, é o testemunho mais eloquente da autoridade de Jesus que o ressuscitou. É por isso que os chefes dos sacerdotes decidem não somente matar Jesus, como já haviam decidido, mas decidem também matar Lázaro, exatamente porque muitos judeus passam a acreditar em Jesus por causa de Lázaro. O que temos então nesse texto, meus irmãos? Amor, devoção, gratuidade, generosidade profunda. Maria unge os pés de Jesus. É a unção para a missão do ressuscitado. Nos pés, aí se revela toda a humildade de Maria. Uma humildade radical. É a humildade da amada que procura o seu amado. Esse texto de João 12 tem muitas vinculações, sobretudo com o capítulo 3 do livro do Cântico dos Cânticos. Assim sendo, nós temos uma ótima ponte, uma ótima coligação entre o ministério público de Jesus e o início da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Permitamos que esse perfume da gratuidade, o perfume do amor, também inebrie as nossas narinas, o nosso corpo, o nosso ser, e se expanda, se dilate mais e mais também através de nós. É o reconhecimento pleno e definitivo de Jesus Cristo como Senhor, aquele que ressuscita mortos, e expressão maior do amor, da generosidade, da gratuidade, antecipando assim um gesto profético que será utilizado na morte de Jesus para prepará-lo para a sepultura. Um abraço a você, meu irmão. Um abraço a você, minha irmã. Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.